Eu nunca pensei que fosse dizer isto em voz alta, mas essas palavras mudaram tudo. O meu coração parou por um segundo, e percebi, já não havia caminho de volta. Era já noite profunda em Lisboa, quando o silêncio parecia cobrir cada rua do bairro como um manto pesado. As janelas apagadas dos prédios denunciavam uma cidade a dormir, e apenas o som distante de um carro a passar lembrava que o mundo lá fora ainda respirava. Miguel, com os seus 27 anos, estava sozinho em casa, acreditando que nada poderia interromper aquela calma monótona de um serão comum. Mas um bater decidido à porta quebrou a quietude de forma brusca, quase violenta, como se fosse um aviso de que algo prestes a acontecer mudaria para sempre o rumo da sua vida. O coração acelerou-lhe de imediato. Não esperava visitas a essa hora improvável. Por um instante, ficou parado no meio da sala, como se a indecisão fosse uma barreira invisível entre si e a porta. O telemóvel ainda estava na sua mão, e ele agarrou-o com força, como se aquele objeto frágil pudesse servir de proteção contra o inesperado. Aproximou-se lentamente, sem saber o que iria encontrar do outro lado, mas o instinto dizia-lhe que nada daquilo era uma casualidade. Quando abriu, encontrou André, o vizinho do apartamento do lado. Um rosto familiar, tantas vezes associado a encontros banais no corredor, a pequenas conversas sobre o dia-a-dia, a sorrisos rápidos e uma convivência leve. André nunca tinha sido mais do que isso, um vizinho simpático, alguém que surgia como companhia ocasional para uma cerveja ou uma troca de palavras rápidas. Nada que pudesse anunciar a intensidade que agora se refletia nos seus olhos. Sem pedir licença, André entrou, quase como se não houvesse tempo para formalidades. O ar que o acompanhava não era o mesmo de outras vezes, havia uma urgência clara nos seus gestos, uma inquietação que não se escondia. Miguel reparou de imediato, algo tinha mudado, algo que não se podia disfarçar. O silêncio entre eles, que em outras ocasiões seria natural, agora pesava como um segredo prestes a explodir. Foi então que André falou, sem rodeios, confessou que aquela amizade de vizinhança, que aos olhos de todos era apenas uma relação trivial, para ele há muito tempo tinha deixado de o ser. Disse que a ligação com Miguel ultrapassava há semanas, talvez meses, a fronteira do simples companheirismo. As suas palavras não foram ditas num tom de euforia, mas sim com a gravidade de quem arrisca tudo ao expor o que sente. Cada sílaba carregava a intensidade de uma confissão adiada demasiado tempo. Miguel ficou estático. Dentro de si, duas forças contrárias chocavam como correntes opostas. Por um lado, uma centelha de desejo de proximidade, uma vontade de acreditar naquela entrega que lhe era oferecida com tanta franqueza. Por outro lado, o medo, profundo e persistente, de voltar a ser apenas uma aventura passageira. Demasiadas vezes no passado fora colocado na posição de experiência temporária, de alguém que outros procuravam apenas para explorar curiosidades escondidas e, depois de um breve entusiasmo, acabavam por abandonar sem olhar para trás. Essa memória queimava como uma ferida mal cicatrizada, e agora surgia como um alerta brutal diante da confissão de André. O ambiente tornou-se denso. A sala parecia mais pequena, as paredes mais próximas, como se o próprio espaço se tivesse transformado em testemunha muda daquele instante. André, consciente da hesitação de Miguel, não recuou. O seu olhar firme revelava a coragem de quem já não podia viver a esconder aquilo que sentia. Mas também havia nele receio, vulnerabilidade, como se soubesse que cada palavra poderia ser um golpe ou uma salvação. Miguel respirou fundo, tentando controlar a turbulência que lhe invadia o peito. A ideia de permitir-se acreditar de novo soava tentadora, mas a lembrança do vazio de outras vezes impedia-o de avançar sem reservas. Estaria André a repetir o mesmo padrão? Seria ele apenas mais um episódio de um guião já conhecido, destinado a terminar em silêncio e afastamento? A dúvida tornou-se quase insuportável. O tempo parecia suspenso. O silêncio que se seguiu não foi vazio, mas carregado de tensão, como se cada respiração pudesse determinar o próximo passo. Miguel sentia-se encurralado entre a proteção de recusar e a coragem de arriscar. O seu coração batia num ritmo frenético, lembrando-lhe que, por mais que tentasse racionalizar, havia algo de inevitável naquele momento. E foi precisamente essa inevitabilidade que deixou o ar mais pesado, mais provocador. André não pedia garantias, não exigia respostas imediatas. Limitava-se a expor-se por inteiro, a colocar-se diante de Miguel sem defesas. Era uma ousadia rara, quase desconcertante. Aquilo não era um jogo, não era um capricho. Era verdade crua, dita à meio da noite, com a cidade inteira a dormir e apenas eles dois conscientes da magnitude daquela revelação. Miguel sabia, naquele instante, que qualquer decisão mudaria tudo. Aceitar ou recusar já não era apenas uma questão de escolha, era atravessar uma fronteira sem retorno. E o pensamento repetia-se, martelando-lhe a mente, já não há caminho de volta. As noites em Lisboa ganharam um novo sentido para Miguel e André. Depois daquela confissão inesperada, os encontros tornaram-se frequentes, quase naturais, como se ambos estivessem a explorar um território que sempre existira mas que até então permanecera escondido. Era junto ao Tejo que muitas dessas noites encontravam o seu palco. Caminhavam lado a lado, sem pressa, deixando que o som tranquilo da água se misturasse com as palavras que partilhavam. Conversavam longamente sobre tudo e nada, sobre sonhos guardados, sobre medos nunca revelados, sobre memórias que só àquela hora e naquele espaço pareciam ter coragem para imergir. Havia risos fáceis, havia cumplicidade em cada olhar trocado, havia uma sensação de descoberta que os fazia acreditar, ainda que em silêncio, que estavam a viver algo único. Os cafés pequenos, escondidos nas ruas secundárias, tornaram-se cúmplices involuntários dessa ligação.
Escolhiam mesas discretas, quase sempre no canto, onde podiam falar sem o peso constante de olhares curiosos. Ali, entre o tilintar das chávenas e o rumor distante das conversas alheias, deixavam-se estar horas seguidas, como se o tempo não tivesse importância. Para quem os observasse de fora, eram apenas dois amigos a partilhar uma mesa. Mas para eles, cada detalhe, um gesto, uma pausa na conversa, um silêncio inesperado, tinha o peso de uma revelação. No entanto, aquilo que parecia apenas leveza começou, lentamente, a ganhar contornos mais duros. Lisboa, tão vasta e anónima em certos momentos, podia ser também pequena e indiscreta. Os comentários surgiram primeiro de forma quase inocente, disfarçados de curiosidade inofensiva. No hospital, onde André trabalhava, um colega atirou durante uma pausa para café: "Vi-te no sábado à tarde, num café de bairro, com o teu vizinho. Boa companhia, não é?" O tom parecia descontraído, mas o levantar da sobrancelha deixou claro que a pergunta tinha mais do que uma simples intenção de conversa. André forçou um sorriso, mas por dentro sentiu um aperto na garganta, como se tivesse sido apanhado em flagrante por algo que não queria, nem sabia, justificar. No estúdio de design, Miguel também começou a notar sinais. Ao receber uma mensagem de André a meio de uma tarde, percebeu os olhares demorados de duas colegas, seguidos de um comentário aparentemente banal: "Lisboa é pequena, sabes como as notícias correm rápido." A frase vinha acompanhada de um sorriso leve, mas o subtexto era cortante. Miguel tentou disfarçar, mas sentiu de imediato que a sua vida privada já não era apenas sua, que os outros começavam a construir narrativas sem lhe pedir licença. Com o passar das semanas, as insinuações multiplicaram-se. Nas redes sociais, uma fotografia inocente tirada durante um jantar de amigos, onde Miguel e André surgiam lado a lado, bastou para desencadear uma série de comentários. "Dupla inseparável", escreveu alguém. Outro respondeu com um emoji sugestivo, e uma terceira pessoa enviou uma mensagem privada a Miguel: "Cuidado, há quem não aceite bem esse tipo de coisa." A princípio, tentaram rir-se dessas observações, convencendo-se de que não deviam satisfações a ninguém. Mas a verdade é que o riso começou a desaparecer em determinados lugares, substituído por uma cautela quase imperceptível. Já não era apenas o medo de ser visto, mas o receio constante de ser interpretado. André, no hospital, começou a notar como os colegas mudavam de tom à sua volta. As brincadeiras que antes eram leves agora vinham acompanhadas de pausas longas, como se cada palavra fosse medida para esconder uma suspeita. No estúdio, Miguel sentia a pressão invisível de ser observado. E em cada encontro que antes era espontâneo, surgiu uma hesitação nova. Podiam rir alto? Podiam caminhar lado a lado na rua sem atrair demasiada atenção? Até onde era seguro ir sem provocar mais rumores? Aos poucos, a leveza deu lugar à tensão. A proximidade que antes parecia um refúgio transformou-se numa corda bamba, em que cada gesto parecia arriscar demasiado. Lisboa, que tinha sido cenário de descoberta, tornou-se espelho da exposição que ambos temiam. Era como se a cidade inteira fosse um palco e eles, contra a vontade, os protagonistas de uma peça escrita por outros. E nessa peça, cada olhar prolongado, cada comentário insinuado, cada silêncio pesado alimentava o medo crescente de serem descobertos, julgados e reduzidos a uma história que não escolheram. O fascínio do início ainda estava presente, mas misturado agora com uma sensação permanente de vigilância. O que antes era naturalidade transformou-se em cálculo, onde se encontravam, como se comportavam, o que mostravam. Era uma estratégia de sobrevivência que roubava o ar, uma provocação diária que punha à prova não só o que sentiam um pelo outro, mas também a resistência de cada um ao peso corrosivo do julgamento alheio. E no fundo, ambos sabiam, aquela fase de segredos e sorrisos cúmplices não poderia durar para sempre. O que antes era só prazer e descoberta já trazia consigo a sombra inevitável do risco. O tempo começou a mudar de forma quase imperceptível, como se a rotina tivesse ganho pequenas fissuras que, dia após dia, cresciam até se tornarem impossíveis de ignorar. André, que antes procurava qualquer desculpa para enviar uma mensagem, marcar um encontro rápido ou simplesmente partilhar uma piada, começou a desaparecer lentamente no silêncio. As respostas tornaram-se cada vez mais tardias, carregadas de justificações vagas, turnos prolongados no hospital, relatórios inadiáveis, compromissos familiares de última hora. Miguel, habituado a reconhecer os sinais do afastamento, percebeu imediatamente que estava perante um padrão demasiado familiar. Era como reviver capítulos antigos da sua vida, aqueles em que acabava transformado em experiência temporária, descartado depois de uma breve fase de entusiasmo. O coração de Miguel reagiu primeiro, com a dor surda de quem sente a mesma ferida ser reaberta, mas em vez de se deixar arrastar pelo vazio, decidiu resistir. Havia nele a memória de todas as vezes em que se perdera à espera de respostas que nunca chegavam, noites passadas em suspenso, o telemóvel na mão, como se uma notificação pudesse alterar o rumo da sua história. Desta vez não queria ser prisioneiro da indecisão alheia. Percebeu que, se esperasse apenas por André, acabaria a apagar-se a si mesmo. Recuperou então pedaços de vida que tinham ficado esquecidos. Voltou a aceitar convites de velhos amigos, reencontrou rostos que já não via há meses, deixou-se envolver em conversas leves que não pediam explicações. No estúdio, mergulhou em novos projetos com uma disciplina quase obsessiva, como se cada traço no papel fosse um lembrete de que ainda era dono do seu futuro. Houve até dias em que se permitiu sorrir sem esforço, noites em que regressou a casa cansado, mas inteiro. E, no entanto, por trás de cada tentativa de reconstrução, havia sempre uma sombra persistente, o silêncio de André. Enquanto isso, André vivia aprisionado pelo medo.
No hospital, os olhares demorados dos colegas transformavam cada pausa para café num campo minado de insinuações. As frases soltas, ditas com ironia, corroíam-lhe a confiança. Em casa, o peso da família tornava-se insuportável, perguntas sobre quando teria uma vida normal, comentários disfarçados de preocupação que mais não eram do que julgamentos velados. André nunca tinha enfrentado diretamente esse choque entre o que era e o que esperavam dele. Agora, a cada passo, sentia o abismo a abrir-se debaixo dos pés. Foi por isso que, sem aviso, decidiu desaparecer. Não houve mensagens de despedida, não houve promessas de regresso. Apenas silêncio. Dias que se transformaram em semanas. Miguel, habituado às desculpas repetidas, percebeu que desta vez não havia explicação que valesse. Era um afastamento consciente, um corte invisível mas cruel, como se André acreditasse que o silêncio pudesse poupá-lo à dor de dizer em voz alta aquilo que não conseguia sustentar. Miguel tentou resistir à tentação de o procurar. Houve noites em que pegava no telemóvel, pronto para escrever qualquer coisa, mas a mão parava antes de enviar. Compreendeu que qualquer mensagem seria apenas mais uma forma de implorar por algo que talvez já não existisse. E, ainda assim, cada manhã trazia consigo a esperança involuntária de que André voltasse, de que a ausência fosse apenas um intervalo. Mas o vazio prolongava-se, e em cada silêncio acumulado crescia a certeza de que estava sozinho. Esse desaparecimento não foi apenas a ausência de uma presença, foi uma traição silenciosa, feita de não ditos e omissões. Miguel sentia-se de novo reduzido ao papel que mais temia, o de ser capítulo provisório na vida de alguém que não teve coragem de enfrentar as próprias escolhas. A raiva misturava-se com a tristeza, e ambas pesavam como um fardo constante. Mas ao mesmo tempo, dessa dor nascia uma determinação inesperada. Miguel sabia que não podia continuar à espera. O mundo não iria parar por causa do silêncio de André, e ele também não. No fundo, porém, a intriga permanecia viva. O que teria levado André a recuar tão abruptamente? Seria apenas medo do julgamento? Ou haveria mais, segredos que não queria partilhar? Miguel não tinha respostas, e essa ausência de clareza era, por si só, uma provocação insuportável. Cada vez que recordava os momentos junto ao Tejo, as conversas nos cafés escondidos, parecia impossível que tudo tivesse terminado assim, num vazio. Mas a realidade era essa. André escolhera desaparecer, e Miguel estava agora obrigado a enfrentar a vida sem ele. Lisboa continuava igual, com as ruas cheias e os cafés apinhados, mas para Miguel tudo tinha mudado. Já não caminhava distraído pela cidade, agora cada esquina parecia trazer a memória do que poderia ter sido. E ao mesmo tempo, cada passo dado sozinho era também um gesto de resistência, um lembrete de que, mesmo com o coração quebrado, ainda havia dentro dele a capacidade de recomeçar. A tarde estava silenciosa, quase imóvel, quando o som de batidas secas ecoou pela porta do apartamento de Miguel. Ele congelou por um instante, como se o simples ruído tivesse o poder de abrir feridas antigas. Não esperava ninguém, muito menos a presença que o coração, mesmo sem ver, já pressentia. Ao rodar a maçaneta, encontrou André diante de si, não com o sorriso leve de outras épocas, mas com uma expressão firme, contida, marcada pela gravidade de quem carrega uma decisão difícil. Não houve formalidades, não houve sorrisos fáceis. Apenas o peso de um reencontro que parecia inevitável, mas para o qual Miguel não sabia se estava preparado. André entrou devagar, quase sem ocupar espaço, e as primeiras palavras saíram-lhe como um desabafo. Precisava de desaparecer. Precisava de se afastar para perceber até onde conseguia ir, para entender se era capaz de viver sem máscaras, sem se esconder do mundo e de si mesmo. Disse que o silêncio não tinha sido desprezo, mas a única forma que encontrou de enfrentar os fantasmas que o perseguiam, o julgamento dos colegas, a pressão da família, o medo de decepcionar todos os que esperavam dele uma versão que já não correspondia à realidade. Agora, porém, afirmava com voz firme que não queria continuar a viver escondido, nem de Miguel, nem de si próprio. As frases eram curtas, mas carregadas de intensidade, como se cada uma tivesse sido ensaiada 1000 vezes na sua cabeça antes de encontrar coragem para ser dita. Miguel escutava em silêncio, mas dentro de si a memória das semanas de ausência latejava como uma ferida aberta. Recordava as noites em que o silêncio se tornava insuportável, a esperança de cada notificação no telemóvel, a dor de se sentir de novo reduzido a uma experiência passageira. Agora, diante de si, André devolvia palavras que soavam a honestidade, mas Miguel sabia que não podia deixar-se levar apenas pelo alívio do reencontro. Respirou fundo, com a mesma clareza, respondeu. Disse que agradecia a franqueza, mas precisava ser igualmente honesto, não podia construir algo em cima de metades. A vida tinha-lhe ensinado, à custa de cicatrizes, que amor sem aceitação própria não resiste. A declaração caiu como uma fronteira traçada no chão. Não era um ultimato dramático, mas uma linha clara. Se André não fosse capaz de se aceitar por inteiro, não havia futuro possível entre eles. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados. André, longe de recuar, assentiu lentamente, como quem reconhece a verdade daquelas palavras. Confessou que o medo ainda o acompanhava, que em certas situações ainda sentia a tentação de se esconder, mas que não queria mais viver nesse ciclo. Preferia enfrentar a lentidão da mudança do que continuar a viver na mentira. Miguel escutava-o, mas manteve-se firme. Sabia que suavizar a realidade, fingir que tudo estava bem, seria apenas repetir os erros do passado. O momento transformou-se numa espécie de julgamento silencioso. Ambos sabiam que aquela conversa não era um simples reencontro, mas uma encruzilhada.
Ou aceitavam a dureza da verdade e caminhavam com ela, ou voltavam a cair na armadilha das promessas frágeis. André não pediu garantias, não prometeu futuros dourados. Limitou-se a afirmar que estava disposto a continuar a mudança, mesmo que isso significasse perder a velocidade que o coração desejava. Miguel reconheceu nessa atitude uma coragem rara, admitir que a transformação não acontece de um dia para o outro, que exige paciência, dor e resistência. Ainda assim, a tensão permanecia. O reencontro não trouxe certezas, trouxe antes uma corda esticada entre a esperança e o receio, pronta a romper ou a sustentar uma travessia longa. A tarde avançava lentamente, e a luz que entrava pela janela parecia refletir o peso daquela conversa, clara, mas dura, sem espaço para ilusões confortáveis. Quando André se despediu, não houve promessas teatrais nem abraços que fingissem resolver tudo. Houve apenas a aceitação de que o processo continuaria, cada um no seu ritmo, cada um a enfrentar os seus fantasmas. Miguel fechou a porta, sentindo o eco das palavras ainda suspenso no ar. Não havia alívio completo, nem reconciliação plena. O que havia era a consciência de que a verdade tinha finalmente ocupado o espaço que antes era dominado pelo silêncio. E essa verdade, por mais pesada que fosse, era também a única esperança de que, um dia, pudessem caminhar lado a lado sem máscaras, sem segredos, sem o medo constante de serem apenas uma sombra do que poderiam ser. Lisboa amanheceu igual a tantas outras vezes, com o som dos elétricos a subir as colinas e as conversas apressadas nos cafés de esquina, mas dentro de Miguel e André a cidade já não era a mesma. Depois do reencontro marcado pela franqueza e pelo peso da verdade, não houve promessas grandiosas nem decisões dramáticas. O que ficou foi uma escolha silenciosa, avançar devagar, sem pressa, sem tentar curar de um dia para o outro as feridas abertas pelo medo e pelo silêncio. Não se tratava de voltarem a ser como antes, mas de construir algo novo, mais honesto, onde cada passo tivesse o peso da consciência e não da ilusão. Miguel, que tantas vezes se perdera na ansiedade de esperar respostas rápidas, começou a encontrar um equilíbrio que lhe parecia impossível semanas antes. Deixou de olhar para o telemóvel como se cada vibração fosse uma sentença, deixou de medir o valor dos seus dias pela presença ou ausência de mensagens. Voltou a mergulhar no trabalho com serenidade, não como fuga, mas como reencontro consigo mesmo. O estúdio de design voltou a ser espaço de criação e não de distração. Nas noites que antes eram preenchidas pelo vazio da espera, agora havia silêncio fértil, aquele que permite pensar, respirar, reorganizar a vida sem depender da sombra de ninguém. Descobriu que podia sentir falta sem transformar a ausência em desespero, que podia recordar sem dramatizar, que a paz não era desistência, mas resistência. André, por sua vez, iniciou um caminho mais difícil, mas igualmente necessário. No hospital, deixou de responder às insinuações com justificações nervosas. Quando alguém lhe lançava um comentário enviesado, devolvia apenas um está tudo bem simples, firme, sem se explicar além disso. Em casa, perante a família, parou de negociar o seu próprio nome. Não procurava convencer ninguém, mas também já não aceitava dobrar-se ao peso das expectativas. Descobriu que coragem não era gritar, mas repetir calmamente a verdade até que o corpo deixasse de tremer. Essa prática diária começou a transformar-se num hábito, e o hábito, aos poucos, substituiu o medo. O contacto entre os dois não se dissolveu, mas também não se impôs. Havia encontros ocasionais, conversas que surgiam sem pressa, partilhas feitas sem a obrigação de definir rótulos. A provocação maior estava precisamente aí, resistir ao impulso de forçar respostas, aceitar que o tempo seria a única medida justa para ambos. Miguel manteve a linha clara que tinha traçado, não aceitaria um amor feito de metades. André, consciente disso, não pediu atalhos, limitou-se a caminhar, mesmo que lentamente, na direção da aceitação plena. Era uma travessia dura, mas cada pequeno gesto, o café tomado sem receios, a caminhada feita sem olhar para trás à procura de julgamentos, era uma vitória silenciosa. A vida seguiu com a naturalidade estranha de quem sabe que algo mudou profundamente. Miguel reencontrou amigos, voltou a viajar dentro da própria cidade como se a descobrisse pela primeira vez, devolveu-se ao prazer das pequenas rotinas que antes tinha abandonado. André continuou a trabalhar, a enfrentar olhares, a perder algumas amizades e a ganhar outras inesperadamente leais. O que poderia ter sido apenas destruição transformou-se numa base de reconstrução. Não havia um final fechado, não havia certezas escritas em pedra, mas havia a convicção de que as provações não os tinham destruído. Pelo contrário, tinham feito de ambos pessoas mais inteiras, mais conscientes do peso e do valor da verdade. Encontraram-se por acaso numa tarde de vento, à porta de um mercado. Não houve euforia, nem promessas, nem dramatizações. Falaram como dois adultos que reconhecem no outro não apenas um passado partilhado, mas também o reflexo de um processo que ainda continua. Trocaram novidades banais, riram de uma memória antiga, e depois seguiram caminhos diferentes, sem pressa, sem ressentimento. A provocação não estava no reencontro em si, mas no que ele simbolizava. Já não eram reféns do medo, já não eram prisioneiros da indecisão. Se o futuro os voltasse a juntar, seria por escolha, não por fuga. E foi nessa clareza que encontraram esperança. Não a esperança ilusória de que tudo terminaria num felizes para sempre, mas a esperança madura de que a sinceridade, mesmo dura, abre portas que a mentira mantém fechadas. Miguel aprendeu que não podia ser o porto seguro de alguém que ainda não escolheu o próprio barco. André compreendeu que não podia pedir caminho a quem já caminhava direito. Ambos descobriram que amar não é acolher metades, mas respeitar o tempo de cada um, sem deixar de ser inteiro.
Lisboa continuou igual aos olhos do mundo, mas para eles transformou-se em cenário de uma vitória íntima, a vitória de não desistirem de si próprios. E se um dia os seus caminhos voltarem a cruzar-se, será como dois homens livres, não como fugitivos das suas próprias verdades. Porque a esperança, afinal, é isso, o nome que damos ao caminho quando deixamos de fugir de nós.